Bem-vindo a mais uma edição do Jornal PCD. Sou Frederico Gomes, analisando e comentando notícias de PCD no Brasil e no mundo. Vamos comentar sobre um PLP 682024 que impacta no IPI e ICMS, para carros para PCDS, passou pela Câmara e está no Senado. Em Roma, Itália, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco, numa entrevista coletiva adiantou que a matéria da reforma tributária deve ser aprovada ainda em 2024. Mas vários senadores têm ressalvas e discordâncias com essa pauta, o que achamos que voltará para a Câmara. Mas antes de analisar as falas de senadores, vamos conferir uma reportagem feita pelo site Alto Papo em setembro. Desde a aprovação, no dia 10 de julho, do PLP 682024 que regulamenta a reforma tributária na Câmara dos Deputados, os direitos das pessoas com deficiência, PCD, correm risco. A proposta da reforma tributária é extinguir os impostos IPI, ICMS, PIS, COFINS, entre outros, e substituí-los por apenas dois impostos, o CBS no âmbito federal, e o IBS, nas esferas estadual e municipal. Com essa mudança, as regras para isenção de impostos também mudarão, porém, no texto aprovado há vários artigos que reduzem o teto, restringem o público que tem direito e condicionam o benefício a regras mais limitantes. Ou seja, ao invés de aumentarem os nossos direitos, diminuíram. Hoje, tanto o IPI quanto o ICMS têm teto, ou seja, tem valor máximo para conceder o benefício de isenção para o carro PCD, sendo que o IPI tem apenas o valor máximo que o carro pode custar, que é de R$200 mil, e o ICMS tem o valor máximo que o carro pode custar, mas limita o benefício em R$70 mil, o valor este congelado há 15 anos. Como o IPI vai sumir, ao invés de manterem o valor do teto dele, eles o reduziram e aplicaram a regra do ICMS para o IPI, limitando o valor do benefício em R$70 mil, com a mesma condição de ser aplicado até determinado valor do carro PCD. Um pequeno alívio foi o aumento do valor do carro PCD dos atuais R$120 mil para R$150 mil, mas mantendo o limite do benefício somente até R$70 mil. Ou seja, na prática, este aumento no valor do carro aumenta apenas o quanto as pessoas com deficiência irão pagar de imposto, ao invés da diferença entre R$70 mil e R$120 mil, será a diferença entre R$70 mil e R$150 mil. Na prática, portanto, se hoje pagamos ICMS sobre R$50 mil no teto, se o texto passar pagaremos ICMS sobre R$80 mil, considerando o valor máximo. E o IPI será pago também entre R$70 mil e R$150 mil. Uma limitação severa no percentual do desconto em relação ao que é aplicado hoje. E olha que hoje o percentual médio está em apenas 14%, sendo que já foi 22%. Se diminuir muito mais do que isso, valerá mais a pena negociar um desconto na compra do carro do que enfrentar a burocracia da solicitação de isenção. Apenas veículos adaptados ainda mais restritivo que o teto estabelecido para conceder as isenções dos novos impostos dos carros PCD é o parágrafo 3º do artigo 144 do PLP 682024, que exige que o benefício seja válido, no caso de pessoas com deficiência que sejam condutoras, apenas para aqueles que necessitem da instalação de uma adaptação externa para dirigir. Para suprir nossas limitações, precisamos de alguns itens nos carros para ajudar no dia a dia. Meu carro, por exemplo, tem chave presencial, a gente não pode ficar parado no meio da rua abrindo o carro, que tem que ser ágil aqui. A porta do carro tem que abrir muito, tem que ter um bom ângulo de abertura para que a cadeira aproxime e facilite a transferência. Uma vez dentro do carro, a gente precisa de um bom espaço interno, pois o carro muitas vezes é adaptado, então tem adaptação embaixo do volante e a gente tem que ter espaço para passar as pernas com mais tranquilidade. Senão pode até machucar aqui batendo na adaptação. E aí, há várias outras características que ajudam a gente ter uma condução mais segura do veículo adaptado para pessoa com deficiência. Excluindo quem precisa apenas da transmissão automática ou de uma direção hidráulica ou elétrica. E há várias deficiências significativas que precisam apenas de um destes últimos equipamentos para dirigir, como amputados de perna esquerda, hemiparéticos, amputados de um braço ou até mesmo deficientes auditivos, por exemplo. Apesar de algumas deficiências terem sido incluídas no texto, o que é positivo, mantendo esta exigência da adaptação, elas podem acabar perdendo o direito, em uma incoerência do texto. Este parágrafo precisa com urgência ser alterado, ou melhor, suprimido do texto final, para que milhares de pessoas não percam o direito. E agora depende do Senado Federal alterar os artigos que restringem os direitos das pessoas com deficiência. O PLP 682024
restringe direitos que muitos não analisaram a fundo. Pesquisando este assunto, encontrei um vídeo que relata o desconto para ICMS, mas até onde investiguei, este aumento do IPI de 200 mil para 300 mil não passou pela Câmara dos Deputados. Sem falar, que esse limite de tetos que o Vinícius esclareceu estão congelados há 15 anos. Um absurdo. A primeira grande mudança foi o aumento do teto para a isenção do ICMS, ou o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços em São Paulo. Passou de 100 mil para 120 mil. Isso significa que agora PCDs podem acessar veículos mais modernos, com melhores recursos. E não para por aí! Existe uma proposta para aumentar o teto de imposto de IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, de 200 mil para 300 mil. Se aprovado, isso abrirá mais opções para você escolher um carro que realmente atenda todas as suas necessidades. Pesquisamos e essa proposta de lei existe sim e ainda tramita na Câmara. No site da agência Câmara de Notícias, encontramos em 24 de agosto de 2023 uma reportagem de Carlos Augusto Nascimento. Tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei 2254/2023 de autoria da deputada federal Rosângela Moro, União SP, que altera o teto estipulado para a concessão da isenção de IPI na aquisição de veículos por pessoas com deficiência. Hoje, colocado em R$200 mil, o limite pode ser elevado para R$300 mil se aprovado o projeto. Isso, do ponto de vista da pessoa com deficiência, representa um grande salto, pois nesse intervalo de R$100 mil que separa o atual teto do desejado poderá ser incluída uma gama de veículos bastante interessante, como as versões híbridas de Toyota Corolla e Corolla Cross, versões a diesel do Jeep Compass, o médio de 7 lugares Jeep Commander, entre alguns outros exemplares. Vale ressaltar que até 2021 não havia teto para isenção do imposto federal. Segundo Rosângela, o atual limite é inadequado em razão da pressão inflacionária e também da alta do dólar, que encareceram os automóveis novos e seminovos, sendo então necessária essa alteração de limite. Tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de defesa dos direitos das pessoas com deficiência, de finanças e tributação, e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Vale citar ainda que a principal celeuma que envolve a compra veículos com isenções está no teto do ICMS, altamente defasado, pois ele é de R$70 mil para a concessão integral do benefício e de R$100 mil para a concessão proporcional, pois o primeiro limite é inócuo, pois os únicos modelos que estão nele são Renault Kwid e Fiat Mobi, inviáveis para PCD, enquanto o outro respira por aparelhos, pois não são muitos os veículos disponíveis, ainda que recentemente tenha ganhado o reforço de versões do Hyundai HB20 VW Polo. Em novembro deste ano, a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados debate os impactos da reforma tributária no direito de pessoas com deficiência, PCDS, adquirirem carros com isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI. Este projeto de lei 2254/2023 não foi discutido durante o PLP 68-2024 e contrasta com o texto aprovado pela Câmara, que reduz o IPI ao teto do ICMS. No Senado, esse PLP 68-2024 está sendo muito debatido entre os senadores. O senador Romário propôs a emenda número 95, em que sugere extinguir o parágrafo 3º do artigo 144, que exige adaptações externas para obter a isenção de impostos. Propôs também a emenda número 96, que sugere aumentar o teto de isenção para R$200 mil, sem limitação ao benefício, ou seja, este seria o único teto para aplicar as isenções. Estas propostas são excelentes, mantêm o público-alvo das isenções e ampliam o benefício para 26,5% para qualquer veículo abaixo dos R$200 mil, o que ampliaria bastante o número de opções dentro do teto. O senador Flávio Arns, que tem um filho com deficiência, propôs a emenda número 445, na qual sugere suprimir as alíneas que relacionam os tipos de deficiência que terão direito e propõe um teto de isenção de R$200 mil com isenção total limitada a R$120 mil. E a proposta do senador é ainda mais ampla, pois sugere reduzir o tempo necessário para ficar com o veículo adquirido com isenção, que atualmente é de 4 anos, para 3 anos.
O senador Alessandro Vieira apresentou a emenda número 449, cuja proposta é parecida com a do senador Romário, suprimindo o artigo que fala da exigência de adaptações externas, e propondo um teto de R$200 mil sem limitação do benefício, e ainda pede a redução do prazo para ficar com o veículo de 4 para 2 anos. A senadora Mara Gabrilli apresentou sua proposta através da emenda número 608, que passa o teto para solicitar isenção de veículos para R$200 mil, limitando o benefício em R$160 mil. Propôs ainda retirar a necessidade de adaptações externas e sugere ainda que laudos médicos de deficiências permanentes não tenham validade. Pede ainda para reduzir o prazo para ficar com o veículo de 4 para 2 anos. Outra senadora que propôs emendas para corrigir estas distorções foi a Damares Alves, que apresentou 3 emendas, 752, 753 e 755, que atuam nas mesmas questões, sugerindo um teto definitivo de R$200 mil com atualização anual, extingue o parágrafo 3º do artigo 144 que exige adaptações externas e sugere que laudo médico de deficiência definitiva não tenha validade. Observando as falas dos senadores, parece que o teto de R$300 mil está fora de qualquer discussão. De qualquer forma, achamos que esta reforma está longe de ser aprovada este ano, como o presidente da Câmara Rodrigo Pacheco prevê. E você? O que pensa desta reforma? Comenta aqui embaixo. Trouxemos comentários dos internautas, que consideramos pertinentes a esta pauta. Sou monocular e gostaria muito de saber por que nossos direitos à isenção nos é negado. Não adianta nada aumentar o valor para aquisição se nós negam todas as vezes. Os auditores da Receita Federal não respeitam a Lei 14.126 de 2021, simplesmente ignoram a nossa deficiência. O que adianta aumentar o valor para comprar o carro de até R$300 mil? Precisa o PCD ter oportunidade de comprar financiado com juros baixos, pois quase ninguém pode comprar à vista um Corra Mó Brasil que é muito caro, imagine ainda para um PCD. Além de ter um programa de financiamento de juros baixos, isentar o IPVA para PCD. Eu sou TI, assistente administrativo, morro de aluguel, nunca consegui comprar um carro nem usado, imagine um novo para o PCD. Essa PL deveria ser mais ampla, além de só aumentar o valor do carro, mas dar oportunidade de compra para quem ganha pouco. Terminamos esta edição, esclarecendo e informando os PCDs de acontecimentos e decisões importantes.